Jornalismo do portal Diário Cidadão, neste momento em frente à base do SAMU em Santa Cruz do Rio Pardo. E o assunto é a UMES. Mais uma vez vem à tona essa questão, Ourinhos e SAMU, Ourinhos e UMES. Hoje foi realizada uma audiência no fórum na cidade ouriense. A juíza doutora Alessandra Mendes participou juntamente com o promotor de justiça doutor Adelino Lorenzetti. Ao meu lado, neste momento, o presidente da UMES, prefeito Serginho, da cidade de Ipaussu. Serginho, você que é o presidente da UMES, obviamente você participou nesse encontro que aconteceu no fórum na cidade de Ourinhos. Também o prefeito oriense Lucas Pocai, pivô de toda essa confusão, também participou. Fala pra gente, nesse encontro, nessa audiência, quando terminou, ficou decidido o quê? Boa noite. Boa noite, Dário Miguel. Boa noite a todos os ouvintes do Diário Cidadão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente poder esclarecer os fatos que estão ocorrendo em relação ao SAMU da nossa região. Hoje nós tivemos uma audiência importante junto com a juíza doutora Alessandra Mendes, com o promotor doutor Adelino, juntamente com toda a equipe da Prefeitura de Ourinhos, para tratar sobre a questão do SAMU regional de Ourinhos, né? Conforme a gente já vinha tratando desse assunto, da possibilidade aí que Ourinhos vem já desde do dia 27 de setembro requisitando a gestão da base de Ourinhos do SAMU juntamente com a regulação, uma base que não é pertencente apenas à Prefeitura Municipal de Ourinhos, mas sim à região, né? E que foi definida por todos os secretários, por todos os prefeitos que compõem esse SAMU, né, que custeiam esse serviço para a população da região, que essa gestão deve ser feita pela UMES, né? Assim como vem sendo feito, assim como a gente vem melhorando os serviços do SAMU, assim como nós lutamos muito pela qualificação desse serviço junto ao Ministério da Saúde, que inclusive nos trouxe mais recursos para a nossa região. Isso lá em 2018, quando ainda Diego, prefeito de Santa Cruz, era secretário, foi para Brasília junto com a gente para lutar pela qualificação desse serviço e por uma medida individual do prefeito de Ourinhos, né, que alega que o serviço não está bom, que as viaturas estavam totalmente sucateadas, que os serviços não são atendidos da forma que a Prefeitura Municipal de Ourinhos espera, só que em nenhum momento fez nenhuma oficialização para a UMES até o dia que eles resolveram aí assumir dessa forma arbitrária que eles fizeram lá naquele dia 30. E o que a juíza decidiu? A gente sabe que Ourinhos tem, né, logicamente, toda a legalidade, aliás, a Prefeitura Municipal de Ourinhos tem a legalidade de saber e decidir quem que vai fazer a gestão de um serviço de resgate municipal. Somente a prefeitura ouriense ou todas as prefeituras das cidades que compõem a UMES? Quando se fala de um serviço regional onde todos esses municípios pagam por esse serviço, logicamente que isso deve ser decidido por todos esses municípios, né? Não da forma que a Prefeitura de Ourinhos fez. Agora, Ourinhos tem o direito de montar um serviço municipal e realizar esse serviço municipal. Logicamente, Dário, que isso é ruim para a região, né? O município de Ourinhos precisa do serviço do SAMU, aliás, um serviço que a própria população de Ourinhos aprovou, né, inclusive numa enquete que foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos, onde ela fez uma enquete questionando isso, e mais de 95% da população de Ourinhos aprova o serviço do SAMU. Mas quando eles viram que tinha essa aprovação, eles apagaram esse post das redes sociais da Prefeitura de Ourinhos, mas a gente tem tudo isso documentado. Mas o que vale lembrar é que o prefeito municipal de Ourinhos, que vem reclamando sobre a questão do serviço, vem dizendo para a sua população que ele vai melhorar com a questão do serviço de ambulância, não tem outro adjetivo para eu falar se não for que isso é uma grande mentira. E por que eu falo que isso é uma grande mentira? Porque para você, por exemplo, implantar um serviço de motolância no seu município, você tem que pedir autorização para o Ministério da Saúde. Em nenhum momento a Prefeitura Municipal de Ourinhos comunicou nem a UMES e nem ao Ministério da Saúde sobre essa possibilidade de colocar um serviço de motolância. Está aqui na portaria, inclusive, quem quiser pesquisar,
portaria 2971, inclusive passar para os gestores municipais de Ourinhos como que se faz a questão da motolância, né? Aliás, só para tirar um pouco da atenção, né, aquele dia que vocês nos entrevistaram, após aquele fato arbitrário que Ourinhos tomou, eu recebi um cidadão de Ourinhos falando, pô, que história é essa de negócio de motolância, não sei o que, a motolância aqui em Ourinhos só se for o prefeito montar na garupa do Marião e sair por aí pela cidade, né? Então, aproveitar até essa distração para dizer que é o prefeito Motolâncio, né? O jeitinho carinhoso que a gente vai lidar aí com o prefeito municipal de Ourinhos. O Motolâncio que diz que vai implantar a motolância, mas que não comunicou ao Ministério, ou seja, não sabe nem o que está dizendo, essa é a grande verdade. E eu falo isso com muita propriedade, porque todos os demais municípios têm os seus secretários que são pessoas técnicas, né? E que decidiram pelos seus municípios que hoje o SAMU ele é administrado pela UMES, muito bem administrado. Logicamente que a gente tem questões que precisam ser melhoradas no tempo de resposta. Eu mesmo já fui uma pessoa que critiquei o serviço do SAMU em alguns momentos, mas quando a gente critica, a gente senta, conversa, vê o que dá para melhorar, e foi assim que nós fizemos, né? Agora, não pode, de uma forma arbitrária, dizer que o serviço não presta, falar que os profissionais não estão atendendo da forma que queria, né? Sem fazer uma comunicação dessa forma. E especialmente, tomar uma decisão muito ruim de tirar o município de Ourinhos da participação dessa região do SAMU. Justamente, prefeito Serginho, presidente da UMES, foi comunicado isso nessa audiência no Fórum Oriense na tarde desta quinta-feira, que Ourinhos não deve continuar compondo a UMES? Exatamente. E, na verdade, inclusive, mais uma mentira que o prefeito Motolâncio está dizendo é que ele está sendo expulso da UMES. A UMES em nenhum momento disse isso, inclusive quem diz isso é a própria Prefeitura de Ourinhos, com vários ofícios que nós temos na mão, pedindo a rescisão do contrato do SAMU. Quando você fala assim, o prefeito oriense Lucas Pocai vem colocando que a UMES está expulsando Ourinhos. Explica o porquê dessa fala. Já saiu essa conversa por aí? Ele fala isso justamente para tentar inverter a partir do momento que os municípios que pagam por esse serviço não aceitam, não é Ourinhos, não é a Prefeitura de Ourinhos, qualquer prefeitura fazer a administração do serviço diretamente, porque isso pode dar um direcionamento num atendimento. Nem a população de Ourinhos quer isso, e muito menos a população da região, como aconteceu o caso de São Pedro do Turvo, onde tinha um paciente infartado que infelizmente não foi atendido pelo SAMU, porque a gestão que estava na mão da Prefeitura Municipal de Ourinhos não mandou a viatura. E a Prefeitura de São Pedro do Turvo teve que mandar esse paciente de ambulância branca, sem médico, para poder ser atendido no UPA de Ourinhos. Então são várias mentiras que são contadas, inclusive sem entendimento de como funciona o serviço. Eu coloquei isso em pauta, nós discutimos isso no dia 2, que inclusive o Lucas Pocai gravou um vídeo ao meu lado dizendo que o que fosse decidido ali pela região é o que ia ser acatado, mas mais uma vez mentiu e mudou de ideia, né? Fala que hoje a UMES tem um custo muito alto para tocar esse serviço, que Ourinhos paga um valor absurdo para tocar esse Ourinhos, mas fez um contrato com uma empresa desconhecida que não tinha funcionários para assumir e pagando 210 mil reais por mês a mais para essa empresa. E qual é o valor que Ourinhos paga atualmente? Hoje Ourinhos paga 740 mil para a UMES, né? Isso dá quase 9 milhões no ano. Mas Ourinhos, no ano de 2022, teve 18 mil atendimentos. Se você fizer a conta, dá quase 500 reais por atendimento do SAMU. Você pega o município de São Pedro do Turvo, por exemplo, que não sei, me recordo agora o valor exato que paga, mas a gente já fez as contas, paga quase mais de 3 mil reais por atendimento do SAMU. Ou seja, Ourinhos paga um valor alto, mas pelo número de atendimentos que tem. Prefeito Serginho e também presidente da UMES, nós estamos conversando em frente à sede do SAMU aqui, na unidade do SAMU em Santa Cruz do Rio Pardo. Ficou decidido então que Ourinhos está fora da UMES no começo de 2024. Qual seria o impacto, ou já tem impacto em relação a tudo isso, e a questão da regulação? Deixa de ser Ourinhos e vai para qual cidade? Já tem essa decisão? A partir do momento que Ourinhos definiu que ele irá sair do SAMU regional,
né, desses 12 municípios, ou seja, ficarão em 11 municípios administrando esse serviço regional. A regulação, que hoje é quem administra toda essa rede, ela passa para um outro município, né? Aqui no caso a gente já conversou, inclusive quero agradecer ao prefeito Diego por ter dado o apoio, porque inclusive pelo conhecimento que ele tem, ele sabe o quanto que é importante esse serviço para toda a região. Nós vamos trabalhar para trazer essa regulação para cá. Isso não sou eu que decido, não é o Diego, são os 11 municípios que vão ficar, assim como também a questão das viaturas e das equipes que trabalham hoje em Ourinhos, né, com a decisão da Prefeitura Municipal de Ourinhos de montar o seu serviço próprio. Eles devem comprar as viaturas dele, contratar os profissionais dele, e a gente vai reestabelecer esse sistema nos 11 municípios que ficam na região. Justamente essa questão, o funcionário do SAMU, aquele que é concursado, aquele que trabalha, que faz um serviço de muito profissionalismo na nossa região, como fica? Os funcionários que são da UMES, né, eles têm essa garantia de que enquanto o serviço existir dentro da UMES, eles estão garantido o emprego deles. Agora, logicamente que a gente vai ter que discutir como que fica esses funcionários que trabalham em Ourinhos, se eles vão para outras bases, como que a gente vai organizar tudo isso, né? E também os funcionários que trabalham na empresa BDS, que é a empresa contratada pela UMES, tem os seus funcionários, e que também nós precisaremos de alguns funcionários para poder compor toda essa equipe e, logicamente, inclusive, podendo manter a todos, né, podendo redistribuir essas equipes que hoje estão em Ourinhos, participando desse serviço regional, né, e com essa decisão de Ourinhos de montar o seu serviço municipal, eles podem passar a trabalhar, inclusive, em outros municípios que hoje não têm base. Prefeito Serginho, você, enquanto comandante da UMES, a conversa dos outros prefeitos, digamos que esquece Ourinhos. Ourinhos já tem uma decisão, o prefeito Lucas Pocai acabou colocando nessa audiência no fórum na cidade de Ourinhense na tarde desta quinta-feira. Porém, em relação a outros prefeitos, eles estão com você nessa decisão? Ou seja, mesmo Ourinho fora da UMES, essas cidades, essas prefeituras estão com você e, consequentemente, com a UMES? Olha, Dário, primeiramente é bom esclarecer que eu, como presidente da UMES ou prefeito de Pau Sul, não decido nada sozinho. Todas essas decisões foram tomadas daquela forma que eu falei com você lá na entrevista. A gente tem que sentar todo mundo e definir o que nós vamos fazer. Foi dessa forma que nós fizemos logo na segunda-feira após aquele fato que ocorreu em Ourinhos. Foi dessa forma que nós sentamos no dia 6, que foi numa sexta-feira após aquele ocorrido, na UMES, com todos os gestores, onde todos os gestores definiram que não era viável a Prefeitura Municipal de Ourinhos fazer a gestão, porque a gente já teve prova de 3 dias que eles ficaram ali fazendo a gestão, que o serviço não ia dar certo. Aliás, inclusive foi nessa reunião que até o secretário da Saúde Municipal de Ourinhos declarou, né, que se eles não fizessem a gestão, Ourinhos ia montar o seu serviço próprio. Então, naquele momento, o próprio secretário afirmou que, a partir do momento que a UMES continuasse fazendo a gestão do serviço, Ourinhos decidiria sair do regional e montar seu serviço municipal. Em termos de verba federal, como fica? Essa verba federal pertence a esse serviço regional homologado pelo Ministério da Saúde. Portanto, esses recursos permanecem para o SAMU regional daqui da nossa região, que compõe esses 11 municípios. E aí, Ourinhos, logicamente, buscará tratar isso diretamente com o Ministério, mas pela portaria que hoje nós temos, não há repasse para um município do porte de Ourinhos, de 110 mil habitantes. O Ministério fala que ele só faz serviço, só custeia algum serviço apenas municipal para municípios acima de 500 mil habitantes. Isso é o que está na portaria. Mas, lógico, Ourinhos pode tentar viabilizar isso de alguma forma, mas aí já não cabe a nós decidirmos e discutirmos essa questão. Em relação ao futuro, então está definido que Ourinhos, a partir de 1º de janeiro de 2024, deixa a UMES. Logicamente que tem até o dia 31 de dezembro, né? Talvez a gente logicamente torce para que até isso aconteça, uma mudança de pensamento, visto todas as questões que vai ser prejudicado, inclusive essa falta de recebimento do recurso federal que Ourinhos passará a não ter, eu acho que eles podem repensar até o dia 31 de dezembro. Mas o que importa também, infelizmente,
a população de Ourinhos perde esse serviço regional, né? E aí cabe à Prefeitura de Ourinhos decidir sobre essa questão do serviço municipal, mas que a região ela mantém esse serviço da forma que está sendo executada, logicamente com a participação desses 11 municípios, visto a decisão da Prefeitura e do Prefeito Municipal de Ourinhos. Serginho, na última entrevista nós falávamos sobre repasse da Prefeitura de Ourinhos para a UMES, ou seja, não estava em dia. Hoje de que maneira está? Hoje está em dia. Foi bom a gente ter comentado porque hoje está em dia. A gente, inclusive, a gente está monitorando para que isso mantenha-se até o final do ano e tem as outras questões também em relação à UMES, ao contrato da UMES, que tem passivos trabalhistas, que Ourinhos tem a sua responsabilidade junto à UMES, que a Ourinhos também precisará continuar custeando. Serginho, para a gente terminar, e já agradecendo a sua participação junto ao portal Diário Cidadão, você como presidente da UMES e nessa questão do SAMU, para toda a nossa região, qual é o recado final, a mensagem final em relação a isso? Porque tem muita apreensão, principalmente funcionários, a população, a questão do atendimento, vai cair, de que forma vai ficar? Qual é a sua mensagem final? A mensagem final é que realmente, para a gente sai, logicamente, por um lado, muito triste por Ourinhos, né, por uma decisão do Poder Executivo de não participar mais do serviço que hoje, inclusive, tem aprovação da população de Ourinhos. Não foi uma decisão nem do presidente da UMES, nem dos demais prefeitos, foi uma decisão do prefeito municipal de Ourinhos, né, de uma forma individual, por querer fazer o contrato com uma determinada empresa. E nós continuaremos com o serviço do SAMU, um serviço que atende toda a nossa região, que é custeado por todos esses municípios, e a gente espera realmente que um dia Ourinhos possa ter uma gestão que realmente pense numa forma coletiva, pense numa forma regionalizada, não de uma forma individualista. Da mesma forma, Dário, que é importante a gente lembrar, quando aconteceu na pandemia, onde o prefeito de Ourinhos, naquela época, decidiu buscar um recurso para bancar o seu hospital de campanha e mandar os 10 leitos de UTI para o município de Ourinhos, que seriam montados no AME de Ourinhos. Então, foi esses tipos de decisões individuais, né, por ser o maior município, mas é o maior município que atende toda a nossa região, né, e tem que ser pensado dessa forma, assim como no passado nós tivemos prefeitos que trabalhavam em prol da nossa região, junto com a UMES, trabalhando com todos os prefeitos. Serginho, em relação a Ourinhos, ou seja, tem uma conversa e durante essa entrevista também eu notei que você sempre vem colocando sobre expulsar Ourinhos. Em algum momento a UMES estaria expulsando Ourinhos do consórcio? De forma alguma, de forma alguma. Ourinhos é tão importante, aliás, é tão importante para Ourinhos, até uma declaração do prefeito Motolâncio, que ele paga muita taxa administrativa, porque ele praticamente sustenta a UMES, mas a resposta é simples, né? Se o prefeito não quiser utilizar do serviço da UMES, ele pode fazer o serviço pela prefeitura dele. Por que ele faz o serviço da UMES? Né? Tem muitos serviços, como por exemplo, os uniformes que foi distribuído em Ourinhos, as playtables que foi compradas, tudo através da UMES, não foi cobrado taxa administrativa. Taxa administrativa é cobrada em alguns serviços onde a UMES tem a responsabilidade, se caso o município não pagar, a UMES tem que pagar. E que aconteceu já muitas vezes de Ourinhos, por exemplo, atrasar um pagamento e a UMES foi lá e pagou os serviços que a população de Ourinhos teve. É por isso que existe uma taxa administrativa, porque a UMES fica como responsável por aquele valor, se caso o município não pagar. Então está explicado aí ao prefeito de Ourinhos, se existe uma taxa administrativa, prefeito, é porque realmente a gente tem que custear um serviço que muitas vezes atrasa o pagamento de alguma prefeitura. Portanto, está em palavras do prefeito Serginho, prefeito ipolciense e presidente da UMES, em relação a toda essa história. Pautamos dia desses como uma novela envolvendo Ourinhos com a UMES e agora praticamente uma definição. Depois de uma audiência realizada na tarde desta quinta-feira na cidade oriense, a saída de Ourinhos da UMES. De que maneira vai caminhar Ourinhos? É só esperar para a gente saber quais as consequências para o nosso município, quais as consequências para os municípios da nossa região. Também é esperar para conferir. Obviamente, estaremos mostrando todos os lados e fica aqui também já um convite, mais uma vez, para o prefeito oriense, Lucas Pocai, usar também do espaço aqui no portal Diário Cidadão para falar em relação a tudo isso.
a qualquer momento mais informações para você, amigo internauta, para toda a nossa região em relação ao SAMU.